É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV, com reprise aos domingos, 10 horas da manhã. Aqui no estúdio eu continuo com eles, né, pré-candidatos a prefeito aqui de Salvador, da cidade de Salvador, nossa linda capital. Estou aqui com Vitor Marinho e Giovanni D'Amico. Vamos falar de mobilidade urbana. E aqui eu já quero colocar uma situação para eles. Salvador tem a tarifa de transporte a mais cara do Nordeste. E me parece que é a quarta do país, segunda do país, algo assim. Como que vocês pretendem equacionar o sistema de transporte público e qual é a solução? Qual o projeto que você tem para o transporte público de Salvador? Então, é a tarifa mais cara e isso não se reverte em qualidade Sim, do serviço. sim. Né? Pelo contrário, quem usa o transporte público de Salvador sabe dos percalços, né, que todos os usuários enfrentam diariamente para ir ao trabalho, né, para ir à escola, à universidade, o que quer que seja. E a gente acha que é possível, se a gente pensar o transporte como direito, né, porque hoje, qual é o grande problema? É que o transporte público de Salvador é um serviço, né, operado por empresas privadas que têm interesse lucrativo. Sim. Né? A prefeitura concede a execução do serviço a um conjunto de empresas que conformam lá o consórcio Integra. Né? E essas empresas querem lucrar com o serviço, então elas buscam operar, inclusive, no limite, né? Reduzindo o número de frota de ônibus, para que os ônibus andem superlotados, né? Ameaçam constantemente de demissão de trabalhadores, de cobradores de ônibus. Né? Então, a gente acha que é preciso inverter a lógica. Sim. Pensar o transporte não como um serviço lucrativo, né? Mas como um direito público, Sim. universal, né? Assim como educação e saúde. Né? E aí a gente tem a proposta da tarifa zero. Né? A gente acha que é possível, sim, garantir tarifa zero aqui em Salvador, se a gente cortar os lucros das grandes empresas privadas. Né? A gente quer trazer de volta a execução do serviço público para a prefeitura, romper esses contratos, né? Criar uma empresa pública de transporte urbano que vai gerir esse transporte, né? Uma empresa controlada pelos trabalhadores e pelos usuários de ônibus, através de um Conselho Popular de Transporte Urbano, e que com investimento público, né, é possível, sim, e também arrecadando, né, recursos dos capitalistas, né, dos grandes empresários, a gente acha que é possível garantir o financiamento de uma empresa pública de transporte. Bom, Michael, e também para todos os nossos telespectadores, a gente tem um formato de transporte hoje operando que ele é extremamente contraditório. Sim. Por um lado, a gente tem empresas privadas que se apropriam privadamente, né, dos lucros da oferta do transporte público. Por outro lado, a gente tem uma crescente transferência de recurso público para o funcionamento desse transporte. Então, veja, a gente passa a responsabilidade, a gente faz contratos, estipula renovação de frota, estipula o número de linhas que devem estar operantes. E ano após ano, essas empresas têm alegado serem deficitárias. A gente não tem nenhum mecanismo para verificar onde que está. Mecanismo de controle para verificar se a gente tem realmente empresas deficitárias. Sim. Mas só no ano passado foram 200 milhões em subsídios e mais 120 milhões em multas perdoadas pela prefeitura. Só daí a gente tem mais ou menos 330 milhões de reais que a prefeitura está transferindo na prática para empresas privadas. E aí fica muitas vezes aquele debate, mas será que a empresa privada não gerencia melhor? A prática tem nos mostrado uma situação diferente. Sim. Essas empresas se mostram sempre em confrontação com seus próprios trabalhadores, um serviço precário, a renovação das frotas nunca vem a contento, e a prefeitura que está sustentando no final das contas. Então você tem aí um gasto que está sendo apropriado, e a gente tem, do ponto de vista da população, uma situação calamitosa. Então, para nós, isso leva necessariamente a uma revisão desses contratos, e aí um modelo de implementação diferente. A gente pensa que, por um lado, a prefeitura pode assumir as partes principais do funcionamento, seja do próprio ônibus, mas de outros modais. A gente precisa que a prefeitura tenha uma participação no metrô, no VLT, na retomada do transporte aquaviário, que foi totalmente abandonado em Salvador, mas também para estruturar que a bicicleta participe ativamente do cotidiano, que as vias locais tenham suas velocidades reduzidas para as pessoas poderem transitar de bicicleta, fazerem trajetos de pequenas e médias distâncias, né, de maneira complementar. Então, são um conjunto
de modificações que a gente consegue fazer de paradigma que dá para a cidade muito rapidamente começar a ver diferença. E a grande solução que a gente tem para o transporte Sim. é fazer as pessoas saírem do transporte individual, porque o transporte público é uma alternativa melhor. Sim. Só acrescentar Eu quero... Sim, vá, pode acrescentar. Não, é só porque isso que o Giovanni colocou dos subsídios, é importante que a população saiba que ela está pagando 2 vezes. Né? Porque ela paga diretamente com a tarifa e ela paga através dos seus impostos, né? Que é de onde vem os subsídios. Então, tudo isso para garantir o lucro dessas empresas. Eu diria até que teria, do jeito que o Giovanni explicou, desculpa me interromper, ela paga pela 3ª vez, porque depois perdão da dívida. Exatamente. Né? A prefeitura É uma que conta renova as estranha de frotas. se É uma entender, conta né? estranha. E detalhe, se ela fosse tão ruim, ninguém ia querer se tá lá assumindo essa empresa no ano seguinte. Sim. Por isso que é preciso também fazer uma auditoria, Sim. né, desses contratos. E é preciso abrir essa caixa preta. Né? Porque se trata de um serviço público, né, sob concessão, é preciso que a sociedade tenha controle, né, de quanto se entra, por exemplo, né, de recursos pela via do pagamento das tarifas, né, os subsídios totais e quais são os lucros. Sim. Né, porque eles dizem que operam no vermelho, que estão em prejuízo, mas eles nunca abrem as contas da empresa para que a população tenha conhecimento, né, de quanto efetivamente custa o transporte. E se a gente tiver esse conhecimento, porque a gente vai ter que fazer uma auditoria disso, a gente vai saber qual é o valor real do transporte e nós temos, nós achamos que a prefeitura tem condições de arcar, inclusive com os subsídios que ela dá a esses empresários, Sim. né? E os perdões de dívida. Eu ainda quero fazer um comentário em cima do transporte público de Salvador, porque quando a gente abriu aqui a entrevista, o Giovanni colocou que o transporte público de Salvador ele é um pouco antiquado ainda, até porque agora as pessoas têm que parar em um determinado local e andar quilômetros para pegar um transporte. Como é que se soluciona isso, né? A prefeitura trouxe o BRT, mas muita gente reclama que demora, não tem ônibus suficiente. Qual é a solução imediata, a curto prazo, que se dá para esse tipo de problema? Então, o problema do BRT é que, junto com o BRT, a prefeitura cortou linhas Sim. de ônibus que faziam a integração da cidade, né? Praticamente forçando a população a utilizá-lo. Sim. Né? E o BRT foi uma obra faraônica, caríssima, né? Foi talvez o BRT mais caro do país, né? Um trajeto muito curto, né? Que privilegia um setor, uma área da cidade que é uma área da cidade já privilegiada. Sim. Né? E você tem aí cortes de linhas, corte da frota de ônibus, né? Essa integração dos modais ela é muito mal pensada, né? Porque, de fato, as pessoas têm que andar, como você disse, né? A pessoa sai do metrô, a não ser que ela desça numa estação, né, de transbordo, ela sai do metrô, ela tem que andar para chegar a um ponto de ônibus. Sim. Né? Então, é preciso pensar o transporte público de maneira integrada, é preciso, em primeiro lugar, né, reativar as linhas que foram eliminadas, né, pela prefeitura, e é preciso garantir que toda a frota de ônibus de Salvador rode. Sim. Né, porque a gente sabe que houve uma redução drástica nos últimos 10 anos, mais da metade da frota de ônibus, né, foi reduzida. Sim. Né, e isso gera superlotação, isso gera atraso, as pessoas têm que esperar muito tempo nos pontos de ônibus, né, e a viagem de ônibus diária da pessoa vira um inferno, porque ela passa 2 horas, 3 horas, né, para sair de sua casa e chegar ao centro da cidade, né, prejudicando principalmente quem mora na periferia de Salvador. Então, Maicon, e novamente para os nossos telespectadores, desde os anos 50 o Brasil tem apostado as suas fichas, e Salvador não fez diferente, no modal rodoviário. Sim. E a gente está vivendo na prática o limite, né, de um modelo que ele leva para um lado para o ônibus, para o caminhão e para o carro. Né? E eles já está, na verdade, a gente está assistindo o colapso desse sistema de transporte, tanto nas rodovias quanto nas cidades. Sim. E aí a gente tem tido muita dificuldade no gerenciamento desses diferentes modais. A implementação frequentemente bota em confronto e não em complementariedade. Né? O BRT, para além de problemas que o próprio BRT tem em seu funcionamento, tem muitas pesquisas que mostram que ele é um modal que termina sendo mais caro em comparação com outros que cumprem trajetos parecidos, mas que tem uma capacidade de transporte maior, que é o caso do VLT, e que também tem uma capacidade de implementação mais barata. Porque o VLT, as pessoas às vezes ficam ouvindo, mas não sabem exatamente, muitas vezes, quais são as possibilidades de VLT.
No Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo, e o VLT, ele transita nas vias já existentes na cidade. Sim. Então, com isso, a gente abaixa bastante gasto de implementação de viadutos, traz mais concreto para a cidade, que traz estresse ambiental, inclusive. Então, a gente tem uma integração muito ruim dos diferentes modais. A prefeitura continua apostando muitas fichas apenas no sistema rodoviário. Claro que, de imediato, essa solução de fechar linhas acabou criando um caos generalizado. Sim. Então, numa medida número 1, a gente precisa retomar algumas linhas, na mesma medida em que a gente já se planeja para uma superação da dependência apenas no ônibus. E aí a gente vai precisar pensar um VLT que consiga acessar, fazer umas franjas laterais, horizontais na cidade, para que a gente não tenha, por exemplo, uma suburbana totalmente desassistida, para que a gente não tenha várias partes de Salvador que não conseguem se integrar com as avenidas, que não conseguem chegar até o metrô. Tem o transporte aquaviário, que eu gosto sempre de lembrar que Salvador já teve experiências importantes e abandonou. Dá para retomar com relativa brevidade algumas dessas experiências, trazendo lá da Península de Itapajipe, trazendo da Ribeira e várias outras experiências que a gente já teve. Então, são várias frentes. E gosto de lembrar também da bicicleta. Tem medidas pontuais que conseguem trazê-la para o cotidiano da cidade, que teriam uma capacidade de impacto também muito importante. Se a gente olha para as cidades chinesas, por exemplo, a gente vê a diferença que a bicicleta planejada para o uso urbano faz no impacto socioambiental. Sim. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Fiquem aí, a gente volta em 1 minuto.